Meus amigos, que bênção, que alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Mas gente, olha só, se eu puder dar um tema para essas leituras, não sei se você percebeu um movimento nas leituras de hoje e nas músicas, está falando sobre o reino, e mais especificamente sobre esse reino chegando nos povos. Palavra para os povos lá, né, no grego do Novo Testamento costuma ser etnias, né? Ide, fazer discípulos de todas as, e a palavra ali é etnia mesmo, etnia, tá falando nessa direção, ó, cada família da terra, isso também é uma expressão bíblica, né? E mais especificamente nós estamos falando hoje sobre a chegada do Evangelho, a chegada do reino de Deus, não somente aquele povo já conhecido como o povo de Deus, mas para os pagãos. Glória a Deus por isso, porque esse evangelho chegou nos pagãos. Eu e você somos, eu acho que não tem nenhum judeu aqui, enfim, do ponto de vista dessa leitura veterotestamentária, nós todos estaríamos prontos para cair no tobofogo daqui a alguns anos, quando a gente morresse, ou quando Yahvé viesse julgar os povos com justiça, porque ele prometeu, né? Então, nós estávamos destinados para isso. Até os primeiros discípulos de Jesus acreditavam assim. Jesus veio para nós, judeus, e aí nós temos que salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até quando se saía de dentro de Israel, o povo estava pregando para os israelitas. O evangelho era voltado para os judeus, e causou um furdunço danado quando o apóstolo Pedro teve uma visão lá, que Deus falou uns negócios meio esquisitos para ele. Eu imagino aqueles irmãos ortodoxos na época chegando e falando: Pedro, ó, visão, você sabe como é que é, essa visão, revelação aí, não é de Deus não. Ainda mais Deus desceu uns animais impuros para você comer, aí falou para você matar e comer, aí você falou: Deus, eu nunca comi esses negócios impuros. E aí Deus falou: mata e come, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. O que Deus está falando com Pedro, né? E aí depois Pedro é imediatamente chamado. Essa visão é tripla, acontece 3 vezes. E aí Pedro é chamado por uma galera que veio amando de um cara que teve uma visão, tal do Cornélio. E aí ele vai acompanhando essa galera e é no meio de um povo gentil. É um povo que não é judeu, é um prosélito, é um judeu convertido dentre as nações. Ele fala: pode ser que seja salvo, né? E aí ele chega lá, a casa do cara toda é batizada com o Espírito Santo. Ele falou: como é que eu vou negar o batismo em Cristo Jesus, a entrada para dentro do povo de Deus em Cristo? Essa é a visão que Jesus passou para eles. Como é que eu vou negar isso para esses que, assim como nós, receberam também o Espírito Santo? E aí ele chega numa conclusão de que em todas as nações, todos aqueles que lhe fazem o que é agradável, que o buscam, são agradáveis diante de Deus. Nós vamos chegar a isso no final. Mas olha só que doido, os próprios apóstolos tinham essa visão. Ó, o evangelho, a chegada do reino de Deus é incrível. Jesus ressuscitou, um novo mundo se iniciou nele. Graças a Deus, agora os judeus serão salvos, né? Só que Jesus estava o tempo inteiro apontando para outras nações. Se você voltar um pouco o texto do evangelho de hoje, você vai ver que os apóstolos estão chegando em Jesus e falando: Jesus, eu não sei se você sabe, mas os fariseus estão ficando escandalizados com as coisas que você está falando. Esse negócio aí de comer com mão impura não torna o homem impuro. E aí depois você fala aí que o que torna o homem impuro é o que sai da boca. Isso está escandalizando os fariseus. Aí Jesus vai com a voadora no pescoço: é mesmo? Está querendo dar satisfação para o fariseu? Olha só, toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. Mas os caras é judeu, Jesus, fala um negócio desse não, você está me assustando. Mas por quê? Porque Jesus está criando em si, em seu corpo, em sua carne, em seu sangue, o povo de Deus. Ele é o verdadeiro Israel de Deus. A narrativa do Novo Testamento está indo toda nessa direção. Olha só, eu estou assumindo a missão que Deus deu para o povo de Israel, chamado
para que através dele todas as nações sejam abençoadas. A partir de agora, com a minha chegada, o povo de Israel não é mais o povo de Deus. Se ele quisesse continuar sendo o povo de Deus, ele tem que estar em mim. Você está entendendo? A narrativa de Jesus é essa. Ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Sabe o que é a videira para aquele pessoal? É o povo de Israel. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aquele que não está em mim, o trem está feio para ele. É tipo isso que Jesus falou ali. Então assim, Jesus está construindo um novo povo de Deus, nele mesmo. Por quê? Porque chegou o tempo do outro povo mesmo. Não é nenhuma forma de punição não. Mas o fato é que quando Jesus entra no templo e ele vê lá as coisas acontecendo naturalmente como aconteciam, ele trava o funcionamento do templo. Ele fica irritado com algumas coisas que estavam acontecendo lá, mas ele se dá o direito de travar o funcionamento de uma coisa que Deus mandou funcionar. Não podia parar o funcionamento do único local de contato entre o divino e o humano. Como assim você vai fazer uma coisa dessa? E Jesus entra lá e joga as mesas para cima, quebra tudo, joga os trem no chão e trava. Naquele dia o templo não funciona. Por que ele tem tanta autoridade para fazer isso? Porque ele está assumindo também, não só a missão de Israel, ele está assumindo a missão do templo. Jesus agora é o novo templo de Deus. Para quê? Para que não caiba somente Israel, mas todas as nações. Vocês viram o texto do Salmo de hoje, o texto de Isaías? Conecta isso com o que Jesus reivindica lá, quando ele joga tudo para cima no templo. Lá no livro de Marcos está falando isso. O que ele fala no final? Olha, a minha casa era para ser casa de oração para todas as nações. Por que Jesus está reivindicando especificamente isso? Ele podia ter falado qualquer coisa, mas Jesus não é aquele cara que vem pregar, escolhe um versículo aleatório e vai falando, um monte de versículo que já decorou para você ficar falando aleluia e glória a Deus. Quando Jesus fala coisas, ele fala com intencionalidade. E o problema dele com o templo, e o problema dele com Israel é exatamente esse: vocês monopolizaram o reino de Deus, e nem vocês fazem direito. Então agora eu estou virando as cadeiras aqui, estou virando as mesas, e estou travando o funcionamento, e estou decretando: eu sou o novo templo de Deus. Em mim, não só Israel, mas todas as nações poderão ser benditas. Está entendendo? Essa era a visão de Jesus. Tem um texto de Isaías que eu acho interessante. É claro que no contexto dele ele não tinha essa visão, mas alarga o espaço da tua tenda. Jesus é o espaço da tenda de Israel sendo estendido para cobrir dentro da sombra das asas do Altíssimo todas as nações. Você crê nisso? Porque é isso que Jesus está ensinando mesmo, tá? Os povos são um alvo maravilhoso, peculiar. Isaías 54. Tá, para largar o espaço da sua tenda, firmar bem suas estacas. Isaías 54. É bom quando tem uns caras nerds de Bíblia na igreja. Tá no Google, né? Pois é, cara. Então Jesus alarga esse espaço. Para quê? Para que eu e você pudéssemos caber dentro dessa coisa chamada povo de Deus hoje em dia. Raça, povos. E existe um povo eleito. É interessante porque Pedro vai escrever depois: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É interessante que, para quem conhece a Bíblia, Pedro não está falando nada de novo quando ele fala isso. Você sabia? Ele está retomando o Êxodo 19, se eu não me engano. Vocês são chamados, né, povo eleito, raça povo de sacerdotes, são um povo sacerdotal. O que um povo sacerdotal faz, né? Ele media a relação de outros povos com Deus. Um homem media a relação do outro. Um povo sacerdotal era para mediar a relação dos povos com Deus. O povo de Deus foi chamado desde o início para ser um povo que atrai os outros povos para a bondade de Deus, que atrai os outros povos para o reinado de Deus. É por isso que o Salmo de hoje está falando com a gente: anuncie entre os povos o reinado dele, que os povos exultem e se alegrem. Por quê? Porque
porque Yahvé reina, Ele governa com justiça. Essa mensagem precisa ser um motivo de alegria para as pessoas. Normalmente a gente gosta de pregar o inferno, né? Olha, você tem que converter, porque senão tu vai para o inferno, que não sei o quê. Mas a narrativa dos profetas e do Evangelho e do Novo Testamento inteiro está indo na direção contrária disso, inclusive. A narrativa é o seguinte: olha, o reino de Deus chegou, e isso é uma boa notícia, porque Deus reina. Agora viver faz sentido. Agora a justiça chegou aos injustiçados. Agora vocês pobres se alegrem, porque o reino de Deus, o reinado de Deus é para vocês. Vocês lembram da mensagem do Eric aqui alguns domingos atrás? Se alegre, você pobre, você perseguido por causa da justiça. Enfim, ele vai pegando todo mundo que era escafunchado lá daquela geração, fala: se alegrem, fiquem felizes, porque o reino de Deus chegou. Amém? Raças. É interessante isso, porque nós estamos falando de povos, de raça e mais um monte de coisa, e parece que Jesus no evangelho de hoje, ele está chocando a gente, né? A partir do movimento de Cristo ao longo da história, começou-se a pensar, né, num contexto do Império Romano, que tinha só a ideia do povo romano, ou do Império Grego, que tinha a ideia do povo grego. De repente começa a se pensar a ideia do povo humano, direitos humanos, direitos que são das pessoas simplesmente porque todas elas têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum, olha só, parte da Bíblia mesmo, veio de outro lugar. É a imagem de Deus, a imago Dei. E nós vivemos num mundo, ou pelo menos um mundo ocidental, ocidentalizado, onde os direitos humanos explodiram. E isso é uma coisa muito cristã. E olha, eu não estou falando isso porque eu estou só defendendo o cristianismo, não. Eu já ouvi muitos professores de faculdade reclamando dos direitos humanos, porque os direitos humanos é uma coisa muito cristã, porque parte de uma perspectiva universal do ser humano, de você levar ele é um relativista cultural extremo, assim, né? Os povos, você não pode ter uma regra que caia sobre os outros povos, porque mesmo que ela seja boa, cada um tem o seu jeito de ser, tal, tem a sua perspectiva de direito e de humanidade, tal, não sei o que. Eu falei, pois é, isso é muito bonito de pensar assim, até o momento que se levanta um povo, tipo aquela galera atraída pelo discurso do Hitler alguns anos atrás, bem recente na história. Nós somos os germânicos, nós temos o direito, pelo poder que a gente tem, por ser forte, biologicamente bom, a gente tem o direito de sobressair sobre os outros povos, e a gente vai subjugá-los e ponto final. Por quê? Não tem nenhuma moral estabelecida que manda na gente, não. A gente pode, então a gente faz. Fraga, é assim que se pensava. Vocês pegaram um pensamento do Nietzsche muito antes e botaram na prática mesmo, né? Falar, agora nós vamos acabar com essa ideia aí de direito dos oprimidos e tal. Nietzsche chega a falar isso, né? Que Jesus pegou essa moral judaica do oprimido, lá dos profetas. Ele fala alguma coisa nesse sentido, tipo, pegou essa merda e jogou no ventilador, assim, para as nações. E de repente está todo mundo contaminado com essa coisa horrorosa de cuidar do oprimido e tudo mais. Interessante isso. Porque o Hitler vai pegar e vai levar o pé da letra, é mesmo. Ninguém tem que cuidar de oprimido nenhum, não. Nós vamos pisar na cabeça desse povo. Nós é que fomos oprimidos e agora nós vamos levantar e vamos acabar com todo mundo. E matou 6 milhões de pessoas cujo crime era só ser judeu. Interessante. Ou ser testemunha de Jeová, ou ser homossexual. E aí saiu matando geral. Não foi só 6 milhões de judeus que morreram nisso, né? Cabuloso esse negócio. Pois é. Mas essa coisa dos direitos humanos, eu sei que muito crente gosta de falar mal disso, mas isso é um pecado. Quando você pensa que foi o movimento de Jesus que deu início a uma coisa dessa, tá? Cuidado ao falar contra isso.
Eu sei que há direções que, enfim, talvez sejam complicadas, confusas, mas não critique os direitos humanos, porque esse é um negócio que veio de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas no evangelho de hoje parece que Jesus está indo na contramão desse rolê. E a gente fica meio constrangido, não é nós que somos mais ocidental. Pô, Jesus está virando para uma mulher que não é judia, é cananeia. E exatamente por causa da raça dela, primeiro ele se silencia. E aí os judeus, os discípulos, não, Jesus, a mulher está gritando lá, o que nós faz? Ó, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cara, que Jesus nazista é esse aí? Como assim? Aí vai conversar com ela, que ela fica lá gritando. Ela vira para ele e fala: Jesus, me ajuda, porque a minha filha está doente. Meu filho, olha, eu tenho uma missão específica aqui para cumprir. E assim, não é bom eu tirar o pão dos filhos e lançar lá os cachorrinhos. Isso era uma expressão já conhecida ali entre eles, entre judeus e gentios. Cães era uma forma comum dos judeus se referirem aos outros povos, né? E aí Jesus manda essa, cara. Pô, Jesus, me ajuda. Estou aqui. Eu comentei com o pessoal, não sei se eu vou encarar esse texto para domingo. Talvez eu vou usar outro. E depois eu fiquei assim, poxa, isso está no lecionário. Eu vou pular esse texto? Não posso fazer isso. Mas é interessante isso. Parece que ela é da raça errada. Aí Jesus vai e fala, não vai rolar. E aí ela se humilha e rola um monte de coisa, né? Mas só para contextualizar, antes de você pensar num Jesus machistão, homofóbico e coisas do tipo, a gente fala assim, né? Você já junta todos os males e junta... Eu lembro de um cara xingando lá o tal do Maurício, que falou umas besteiras lá no... Maurício de Souza, é um trem assim. Falou umas besteiras no Instagram dele. E aí um comentarista da Globo falou: você é um homofóbico e provavelmente racista e não sei o que. Começou a jogar um monte de coisa. Eu falei, caraca. Cara, teve um comentário lá e tal. Enfim, homofóbico vinha até em questão, mas o resto ele já jogou. Falei, provavelmente você é assim também. Que loucura, cara. Que é assim, você junta o pacote todo e joga em cima da pessoa. Mas olha que louco. Mas só para contextualizar, para você não ver Jesus dessa forma, a gente está diante de um ponto aqui em que a missão fundamental de Jesus está sendo definida, tá? Ele não era simplesmente um médico viajante e a tarefa dele era sair curando todo mundo por aí. Até porque não daria para ele, em 3 anos de ministério, atravessar a Judéia, Samaria, os confins da terra, chegar na Europa, na Inglaterra e tal. Não foi Jesus que fez isso, foram os discípulos que fizeram isso, né? E tinha um tempo em que os discípulos iriam realmente fazer isso, mas a missão dele realmente não era sair curando todo mundo, né? E o povo de Israel precisava saber que Deus, que havia prometido nos profetas, estava agora finalmente cumprindo suas promessas, tá? O reino pelo qual eles ansiavam estava começando a aparecer, e Jesus era o arauto desse reino. E como os discípulos estavam começando a perceber, ele mesmo era o próprio rei ungido de Deus, que era prometido, tá? E vale ressaltar também que a mensagem do reino sempre foi dirigida para o povo de Israel. Essa mensagem, essa narrativa do reinado de Deus vindo sobre Israel e sobre os povos, era uma mensagem dos profetas judeus falando com o povo de Israel. E Deus realmente chamou o povo de Israel. Você lembra? Deus chamou lá Abraão, falou para ele sair da terra, da parentela, e de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 tribos, e Deus está falando com Abraão: olha, através de você todas as nações da terra vão ser abençoadas. Eu tenho um negócio com vocês e eu tenho que resolver esse negócio com vocês. E quando Jesus vem na plenitude dos tempos, ele precisa resolver essas coisas mesmo com o povo de Israel. Israel não nasceu só para parir Jesus e acabou. Deus tinha um propósito ali através daquele pessoal. Jesus chama 12 apóstolos judeus para poder resolver o negócio, né? Então assim, não manter isso implicaria em dizer que Deus cometeu um erro, né? Ao escolher o povo de Israel para ser seu povo especial, né, na terra, para através dele salvar as nações e tudo mais.
e portadores dessa promessa, através das quais o mundo todo ia ser abençoado, né? Embora muitos cristãos, infelizmente, tenham tentado esquecer a especialidade de Israel nos propósitos de Deus, os escritores do Novo Testamento não esqueceram isso. Tanto que a segunda leitura de hoje foi omitida, mas está lá em Romanos, capítulo 11, né? Versículos 1 e 2 e 29 a 32, que está falando assim: eu pergunto então, Deus rejeitou seu povo? De jeito nenhum. Eu mesmo sou um israelita, descendente de Abraão e um membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem ele conhecia. Aí versículo 29 diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como você já foi desobediente a Deus, mas agora recebeu misericórdia por causa da desobediência deles, assim eles agora foram desobedientes, para que pela misericórdia mostrada a você, eles também possam agora receber misericórdia. Porque Deus aprisionou todos debaixo da desobediência, para que ele possa ser misericordioso para com todos. Sim, Deus tinha um propósito com o povo de Israel a cumprir, e Jesus estava resolvendo isso primeiro. É como, sei lá, eu trabalhei até essa semana na assistência social, e é interessante a assistência social porque tem método, tem burocracia, existe regra até para urgências. E muitas vezes chega gente lá desesperado, fala: cara, me ajuda, meu marido me jogou para fora de casa, eu estou completamente desamparada. O outro: pô, me ajuda, eu perdi meu emprego, agora eu não consigo mais pagar meu aluguel. E a coisa é realmente difícil. Mas se você para atender demandas urgentes, você trava o serviço inteiro, que está resolvendo problemas seríssimos de outras pessoas que já estão ali cadastradas no serviço e tudo mais. E a gente precisa muitas vezes pedir a paciência diante de situações que realmente partem e cortam o coração da gente. Você está entendendo? Jesus tinha um propósito ali, ele tinha que resolver esse negócio com o povo de Israel. Ele não podia ficar parando realmente para demandas urgentes e sair resolvendo o problema de todo mundo, tá? Ele precisa cumprir esse propósito para o qual esse povo existia em primeiro lugar. Se a nova vida de Deus tinha de vir ao mundo, deveria vir através do povo de Israel. E é por isso que Israel teve que ouvir a mensagem primeiro, a mensagem do reino, mesmo que fosse para dizer: olha, todo ramo que não está em mim vai ser arrancado, jogado fora. Então assim, vocês precisam se arrepender. Eu estou vindo, estou juntando tudo que vocês são, estou tomando a missão de vocês sobre mim. Ele toma sobre si o povo e a missão do povo. Agora estejam comigo. Se Jesus e seus seguidores tivessem simplesmente começado uma missão indiscriminada para o mundo em geral, antes que o propósito de Deus tivesse se desdobrado, eles teriam feito de Deus um mentiroso mesmo. Imagina Jesus junto aos discípulos: agora, Israel não quer nada com a dureza, vamos para as outras nações e tal. Ele estava desprezando toda a profecia, todos os profetas, todo o Velho Testamento. Então Jesus realmente tinha uma coisa ali a fazer, né? E é por isso que o próprio Jesus e seus seguidores, né, sob a instrução dele, limitaram o seu trabalho quase que inteiramente ao povo judeu. Entretanto, no evangelho de hoje, como muitas vezes acontece na carreira pública de Jesus, o futuro que era para, através do povo judeu, os povos fossem abençoados, o futuro é antecipado naquele momento por causa da fé daquela mulher. E nós vamos nos debruçar hoje um pouquinho em cima da fé dessa mulher, porque a fé dessa mulher é a nossa fé. Ela é uma pagã igual eu e você também somos, né? O futuro invade o presente, mesmo parecendo pegar Jesus de surpresa, né? Ele já havia comentado lá no capítulo 8 sobre a fé notável do centurião, que não era judeu, mas ele aparece lá pedindo misericórdia, e Jesus abençoa ele. E pela declaração desse centurião, Jesus chega a dizer: cara, eu nunca vi uma fé parecida com essa em Israel. É interessante isso. A gente precisa olhar um pouco a fé das pessoas e perceber: olha,
Sabe, tem gente que você conhece que não é cristão, você fala, cara, nem dentro da igreja eu já vi uma fé igual essa. Isso é admirável. Eu admirava Jesus, devia admirar a gente também. Agora ele comenta sobre a fé dessa mulher cananeia. Ele fala de uma grandiosidade de fé. A sua fé é grande demais, mulher. O que acontece? Mas que tipo de fé é essa que Jesus chama de grande? O próprio Deus encarnado vai chamar essa fé de grande. Primeiro, eu queria dizer para você, é uma fé cristocêntrica e pautada nas Escrituras, por incrível que pareça. Era uma mulher de fora, mas ela está chamando Jesus de quê? Filho de Davi. Não sei com quem que ela aprendeu isso, mas ela tinha algum contato com a tradição judaica, com as profecias e tudo mais. Ela está reconhecendo nele uma figura messiânica apontada lá nos profetas, está falando filho de Davi. Cara, é incrível isso. Jesus e os discípulos foram lá para a região de Tiro e de Sidom, fora dos limites do povo de Israel, porque parece que eles tinham discípulos lá e estava resolvendo esse problema aí das ovelhas perdidas da casa de Israel. O livro de Marcos chega a dizer que Jesus entrou numa casa, ou seja, provavelmente ele tinha discípulos lá em Tiro e Sidom, tinha gente lá, provavelmente judeu, e ele estava indo lá resolver os problemas, e pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher manifesta ali uma fé extraordinária, biblicamente embasada e centrada em Jesus. Uma fé que deposita em Jesus a esperança dela. A esperança que quando ela teve contato com a Escritura, ficou assim, não, tem um Messias, e quando esse Messias vier, ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Tomara que eu esteja viva nesse tempo. Mas de repente já começa a olhar para Jesus e falar, é ele, cara. E se é ele, ele vai resolver meu problema. Porque se é através dele que todos os povos vão ser abençoados, e eu sou desses outros povos, então eu quero ser abençoada. Ela não só acredita claramente, que Jesus pode curar sua filha. Ela não vê simplesmente como um profeta, como um curandeiro, mas ela se dirige a Jesus dentro dessa narrativa bíblica, filho de Davi. Esse era o título messiânico, que os próprios discípulos estavam demorando para entender. Ela já entendeu rápido. Normalmente quem está necessitado entende as coisas muito mais rápido que quem está ali querendo que Jesus os convença, Nota, a sua fé em Jesus, a fé dela está em Jesus, mas não de um modo qualquer. Ela confia no Jesus histórico dentro da narrativa bíblica. Ela vê nele o Messias. E dentro desse ponto eu queria perguntar para você, como você tem visto Jesus? Dentro dessa narrativa bíblica mesmo? Ou você tem construído um Jesus à sua imagem e semelhança, um Jesus Christ, popstar, paz e amor e tudo mais, que justifica todos os seus ideais e fantasias e filosofias de vida? Tem tido uma relação talvez imprópria com Jesus. Como é que você vê Jesus? Tem gente que vê Jesus como um curandeiro, mas ele não era um curandeiro. Ele curava pessoas sim, mas ele não era um curandeiro. A gente vê, Jesus é um profeta cabuloso, velho. Tipo, eles chamavam lá Samuel, como é que era? Vidente. O vidente, tá, mas existe uma narrativa dentro da qual esse vidente, esse curandeiro, essa pessoa que você está vendo em Jesus está. E você precisa encarar Jesus dentro da narrativa bíblica, dentro da narrativa da Escritura. E é isso que ela faz ali, ela reconhece nele isso. Como é que você tem visto as Escrituras também? Porque esse texto de hoje chama a gente a ver as Escrituras de um jeito certo. Ela não vê as Escrituras simplesmente, legal, Escrituras sagradas, aqui eu vou tirar um monte de conselhos bons para a vida, mensagens legais, alguma coisa bem coach assim, motivacional. Davi era pequeno, derrotou um gigante, muito doido. Cara, isso significa que você que é pequeno pode derrotar os seus gigantes. E aí você prega aquelas mensagens assim, as 5 pedras de Davi. A pedra da coragem, a pedra da força, a
pedra no seu lugar, aí você junta um monte de coisa lá que você achar legal. Mas a Escritura não foi feita para isso. Sinto te informar, a Bíblia não foi escrita para você pegar bons conselhos legais ali simplesmente. A Bíblia é sobre uma pessoa. A Escritura é sobre o Messias. E se a sua relação com a Bíblia não é cristocêntrica, como foi a dessa mulher, você está também fazendo um uso impróprio, você está tendo uma relação imprópria com as Escrituras, tá bom? Nós precisamos nos aproximar da Escritura entendendo que Jesus é a chave de leitura dela. Porque senão você encontra ali a base para todas as heresias que você quiser. Eu adorei uma camisa que eu vi outro dia, incrível, cara. Posso tudo. O pessoal bota posso tudo naquele que me fortalece. Aí alguém botou posso tudo num versículo fora de contexto. Eu achei incrível. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, como dizem por aí, né? Mas é fácil. Você pode pegar a Bíblia. Se Jesus não for a chave para você, e se você não tiver um relacionamento de devoção com Cristo, rapaz, você vai inventar e vai fazer um monte de besteira com a Bíblia, tá? Mas uma segunda característica dessa mulher é que a fé dela é humilde, tá? O mais incrível é que ela entende e usa a seu favor, o jogo de palavras e de narrativa que Jesus está estabelecendo com ela ali, né? Jesus está falando com ela, não dá para tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. Ela sacou a parada. Falei, não, entendi. E aí é incrível que ela meio que concorda. Eu falei, sim, é isso mesmo, Jesus. Não dá para tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. E eu sei que dentro dessa narrativa eu sou a cachorrinha e minha filha também. Isso é pesado para mim. Mas olha só, deixa eu te lembrar uma coisa, Jesus. É muito doido isso. Os cães não podem simplesmente partilhar da comida das crianças. Então ela reconhece aquilo ali. Ela se vê na história como os cães da narrativa judaica. Provavelmente algum contato com a Escritura ela tinha. Ela não está estabelecendo aqui um diálogo desafiador com Jesus, não, tá? Tem gente que vê, aquela mulher desafiou Jesus lá no nível profundo e detonou Jesus, aí Jesus se desarma. Eu já vi gente falando que essa mulher estava desconstruindo Jesus, que era machista, e aí Jesus vai se desconstruindo, e essa mulher foi um dos machados que Deus usou para poder desconstruir, que essa mulher usou para, enfim, que Deus estava desconstruindo Jesus ali, né? Mas é incrível, porque essa fé dela está dizendo assim, cara, se a narrativa do Evangelho, dos profetas é que eu sou cachorro, beleza, me chama do que o Senhor quiser, mas eu preciso de você. Ela está se humilhando mesmo diante de Jesus. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus, né? Ou com o que a palavra de Deus diz sobre você? Porque essa mulher, ela pega sobre si e fala, beleza, se é isso mesmo, Jesus. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos filhos. Ela está jogando tipo assim, se possível, na hora que cair essas migalhas aí, deixa sobrar para mim um pouco, para minha filha, de preferência. Muitos adoram usar essas passagens, né, para dizer, né, do fato que Jesus gostava de gente pecadora, dos diferentes, dos excluídos, né? Mas esse Jesus que andava na companhia, né, de prostitutas, pecadores, cobrador de imposto e tudo mais, ele diz assim, olha, eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Entre parênteses aí, Jesus está chamando essa galera de doente, tá? Fala, Jesus gostava de andar com os excluídos. Sim, gostava mesmo. Mas existe uma questão, que esses excluídos que andavam com Jesus ouviam da boca dele que eles eram doentes, eles precisavam de médico. Você está preparado para ouvir de Jesus, sendo você o pagão, o excluído? Beleza. Você está preparado para ouvir da boca dele que você é doente, que você está precisando de ajuda real? Que talvez quando você aproximar de Jesus,
você vai ver aquele acolhimento maravilhoso, e ele tem um acolhimento maravilhoso. Mas esteja preparado para aquilo que ele diz sobre você. Essa mulher foi no nível de aceitar ser chamada, junto com todos os gentios, de cachorra. Ou melhor, Jesus não está chamando ela especificamente de cachorra, ela está falando dos cachorrinhos, né, dentro de uma narrativa geral que se tinha naquele tempo. Mas ela aceita isso. Pô, os cães, eu estou sendo associada com isso. E ela se humilha diante disso. Jesus chega a dizer sobre as prostitutas, os cobradores de impostos que andavam em volta dele: olha, são doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se você não se vê como doente, você não precisa de mim, você não precisa de salvação. Você é top. Você não precisa de Jesus, vai com Deus direto para o céu. Só que eu acho que não. Quando Jesus diz essas coisas, ele está meio que dizendo assim: olha, reconhece de uma vez que você não é tão bom assim. Porque o Evangelho, ele confronta as estruturas da gente, cara. Ele vai de encontro ao nosso orgulho. Ele vai confrontar a nossa sexualidade. Ele vai confrontar com força. Tem gente que fica assim: tem uns probleminha aí na área da sexualidade, mas assim, eu não sou gay não. Como se esse fosse o grande problema, como se a heterossexualidade encobrisse multidão de pecados, né? Como diz o pastor Geraldo, nosso amigo da caverna de Adulão. A heterossexualidade encobre multidão de pecados. Não, eu não sou gay não, esses problemas que eu tenho, uns probleminha aí. Mas Jesus, quando ele vai conversar com você, ele vai falar: olha, você tem problemas seríssimos na sua sexualidade. Se tu não vê o gay como doente, na verdade você está doente muito mais. Você tem um problema muito sério na sua sexualidade, precisa ser transformado por Deus. Você hétero, cuidado ao achar que você está bem porque você não é homoafetivo. Cuidado. Jesus vai confrontar forte na área da sua sexualidade. E aí você vai começar a ver que você tem problemas sérios, que tu está doente também. E ele vai confrontar profundo o seu orgulho e mais um monte de coisas. Você é homoafetivo, homoafetiva, saiba que Jesus vai confrontar isso também. Mas tenha uma certeza, cada um de vocês, ele vai abraçar até o fim. E ele vai até a cruz com você. E ele vai morrer por você. Ele já morreu por você, para te dar nova vida. Amém? Glória a Deus. Aquela mulher estava lidando com o Filho de Deus, que rejeita, olha só, ele é o Filho de um Deus que rejeita os soberbos, os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Cara, eu amo a oração de Maria, Magnificat. Inclusive essa semana, né, foi o dia da memória, né, da solenidade de Maria, mãe de Jesus. E o texto principal foi esse de Lucas, onde ela faz o Magnificat. E o Magnificat dela, você fica assim: caraca, Mariazinha comunista, despediu vazios os ricos, derrubou do trono os poderosos, e chamou e levantou o humilde, tal. Cara, isso é incrível. Esse Deus de que Jesus é filho, ele é o Deus que rejeita os soberbos e humilha os soberbos, mas concede graça aos humildes. E é isso que Tiago, apóstolo de Jesus, aprendeu com ele. Aprenda a receber quando a resposta for não, ou quando a resposta de Deus for só um silêncio. E aí você precisa lidar com isso e amadurecer na sua fé. Amém. Mas se lembra disso, Deus está olhando. Jesus estava olhando o clamor daquela mulher. Mesmo ignorando, ele vai andando, mas ele está vendo. Os discípulos falam com ele, e ele tem uma lição a passar. E Mateus tem uma intencionalidade muito grande quando ele coloca esse texto logo após Jesus falando dos judeus, dos fariseus. Fala: todo ramo que não está em mim vai ser arrancado, velho. Não é porque eles são judeus que eles são bonzão, não. Aí Mateus vai e coloca essa narrativa, coloca essa perícope bem depois desse texto.
Mateus tem uma intencionalidade muito grande. Ele está dizendo que aqueles que se aproximam de Jesus agora, e os que se aproximam do reino de Deus agora, são os humildes, e são aqueles que depositam em Jesus a sua confiança. Amém? Saiba de uma coisa, Ele está olhando o seu clamor, a sua aflição, não tenha dúvida disso. Outra característica da fé dela é que é uma fé que antecipa o futuro, que dá o tema dessa mensagem de hoje, né? Ela insiste no seu ponto de vista, né? Se Israel é de fato o povo da promessa e tudo está agora se cumprindo através do Messias, o resultado final será que todas as nações serão abençoadas, todas as etnias, todas as raças vão ser abençoadas nele. Em outras palavras, os cães também partilham dos restos que caem da mesa de Jesus. E aí? Isso comove Jesus. Recorrentemente, esses cães comovem Jesus ao longo da sua história. E Marcos faz questão de ficar mostrando isso, e Mateus também, e mostrar como é que Jesus, que está numa missão dentro do povo de Israel, de repente ele para essa missão para resolver o problema de gentios. Para quê? Para que a igreja no futuro olhasse para o evangelho e dissesse: Deus tem um carinho especial com os de fora. E mesmo os de fora que em Cristo Jesus foram passados para dentro e agora são chamados povo de Deus, eu e você precisamos nos lembrar que esse carinho especial com os de fora é constante de Deus. Você está aqui dentro de um aprisco, mas o coração de Jesus quer saber onde está? Com a ovelha perdida. O coração de Jesus está clamando pela ovelha perdida. E Jesus tem um carinho especial com os, entre aspas, de fora. O evangelho de hoje nos diz também sobre como deve ser a nossa reação com esses de fora. É interessante isso. Nós temos aqui uma mulher que é pagã e está sendo elogiada por Jesus. Ela não virou assim: Jesus, agora eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ela está reconhecendo nele a figura do Messias e está falando: olha, eu creio que você pode curar minha filha, então cura minha filha. E ela faz uma exegese ali. Se Jesus fosse aquele fariseu ortodoxo, você está fazendo exegese de texto aí, bíblico, você me chamou de filho de Davi, aí eu falo dos cães, aí você fala que os cães também comem das migalhas, você acha que você é quem para fazer teologia aqui perto de mim, né? Mas não. Jesus acolhe a teologia, a exegese daquela mulher, a reflexão que ela está fazendo, abraça. Isso é incrível. Você costuma admirar a fé do outro? Geralmente a nossa visão sobre os pagãos, né, sobre os de fora, os pagãos de hoje. Quem são os pagãos de hoje? Não sei o que vem na sua cabeça quando você pensa alguém que com certeza não é crente, não é de Deus, não é salvo. Pensa nesses aí. Quando eles falam sobre Jesus e Deus, normalmente a gente não olha para eles com admiração, a gente olha meio que de cima para baixo, avaliando, não é? Nossa tendência é diminuí-los, analisar a teologia, a filosofia por trás daquilo que eles estão falando, avaliar o nível da sua compreensão, ou quão próximo estão, né, ou não, da salvação. E nós nos vemos como os grandes salvadores do mundo, e a gente quer empurrar a narrativa nossa goela abaixo dos outros, né, dos não cristãos, para satisfazer a nossa paranoia, né? Agora sim está salvo. Eu lembro de uma mulher que a mãe dela estava no leito de enfermidade, quase morrendo. Aí chamaram meu pai para orar por ela. E aí foi lá alguns irmãos, e ela era católica, devota, filha de Deus. E aí a filha queria que a mãe fizesse a confissão, igual lá dos 4 pontos, lá as 4 leis espirituais, ela tem que confessar. Aí quando a mãe dela terminou, ela, ufa, tá salva. Eu falei, caraca, mano. Como se aquela confissão, aquela oração ali salvasse alguém assim, só por ter tirado da boca assim, né?
Eu lembro que a gente costumava fazer isso. Gente, todo mundo repete comigo aqui essa oração. Aí o pessoal repetia, eu falei, não, graças a Deus, salvei um monte de gente hoje. Mas olha só, gente, Jesus não te chamou para salvar o mundo não, tá? Ele te chamou para fazer discípulos. Mas você não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A salvação pertence e sempre pertencerá ao Senhor. Amém, Davi? Davi gosta desses textos aí. A salvação pertence ao Senhor e é dele mesmo. Então deixa com Ele. Deixa esse julgamento, quem é salvo, quem não é, com Ele. Da sua parte, admira o que é admirável. De acordo com a palavra, Deus não faz distinção de pessoas, mas em todas as nações lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Essa é a conclusão que Pedro chega quando o pessoal da casa de Cornélio é salvo, batizado com o Espírito Santo. Ele falou, cara, essa galera é salva, essa galera recebeu o que nós recebemos também. Cumpre a nós fazer com que se conheça sobre a terra o seu caminho e entre os povos a sua salvação. Veja, a salvação, no texto do Salmo de hoje, 67, é algo dado por Deus. O que você precisa fazer é fazer conhecida entre os povos a sua salvação. Pregue o Evangelho pregando as boas novas, não achando que você é o grande responsável pela salvação de uma pessoa, ou que você é o grande salvador. Anuncie a salvação que Deus já entregou para os povos. Anuncie para as pessoas a boa nova do Evangelho. Amém? Creia nisso. É a boa nova do Evangelho que diz lá em Lucas 2,14, né? Glória a Deus nas alturas. Você não prega para salvar ninguém, você prega em obediência ao que as Escrituras te chamam, para proclamar a sua salvação, as boas novas do reinado de Deus entre as nações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Toda teologia que discorda de que Deus quer bem aos homens está se divergindo dessa palavra aqui. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Portanto, essa fé humilde, simples, de uma pagã, a partir das suas condições de entendimento, ultrapassou um período de espera, que deveria vir um dia, quando os discípulos começassem a pregar entre todas as nações. Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, toda Samaria, até os confins da terra. O tempo em que Jesus viria a Jerusalém como Messias de Israel, ia ser morto, ressuscitado, e então viria os seus seguidores por todo mundo pregando o Evangelho. Essa mulher consegue antecipar aquilo. Os discípulos e talvez o próprio Jesus não estavam prontos para o Calvário. Entretanto, essa estrangeira já insiste na Páscoa. É isso. Concluindo, nós precisamos imitar a fé dessa mulher. Ser cristão na atualidade também deve nos inspirar uma fé que importuna a Deus em oração para fazer agora, já, o que os outros esperam que vai acontecer no futuro. É trazer o já para o ainda não. Ser cristão é isso, é viver agora aquilo que a gente acredita que no futuro vai se concretizar. Mas a fé cristã não se trata de deitar numa rede e esperar a nova criação chegar, e aí a igualdade vem, e aí eu vou viver um mundo de respeito, um reino sempre eterno, firmado em misericórdia. Não, a justiça é para agora, a misericórdia é para agora, o perdão é para agora. Ele te chama a viver a realidade da nova criação no agora, assim como aquela mulher está antecipando essa realidade da salvação dos gentios. Você está entendendo? No final do século XIX, muitos cristãos concordavam que a escravidão era um mal e eventualmente, na chegada de Jesus, ela tinha que parar. A gente acha que não, né? Mas o povo daquele tempo, muitos cristãos já concordavam com isso.
a escravidão vai ter que parar, cara, porque na chegada do reino de Deus, todos os povos vão ser libertos. Mas tinha um cara que era incomodado com isso, e ele quis antecipar a realidade do novo céu e da nova terra. William Wilberforce, um anglicano evangélico, e os seus amigos, eles trabalharam e oraram, devotando as suas vidas ao entendimento de que o que aconteceria no futuro, que é a libertação de todo jugo, deveria necessariamente acontecer pelo poder de Deus também agora no presente. E eles lutam até o fim, até acabar, por meio de projetos de lei no Senado de uma nação monárquica, acabar com o tráfico de pessoas negras. Eles lutam contra isso até o fim. Por quê? Por causa da narrativa do Evangelho, por causa do novo céu e da nova terra prometidos. Essa é a grandeza da fé que Jesus fala com ela. Mulher, grande é a tua fé. Ela não é grande por quê? Só porque ela acreditava que Jesus curaria a filha dela? Não! É porque essa fé dela antecipa as realidades da nova criação, do novo mundo de Deus. Quais são então os problemas de hoje que a gente precisa antecipar a realidade do novo céu e da nova terra? Eu queria que você pensasse isso enquanto você reflete, enquanto você ora. Se coloque de pé. Injustiças, desigualdades sociais, de gênero, raça, classe, pobreza, monopolizações, do conhecimento, da cultura, de uma boa alimentação. Não sei se você já reparou o quanto é difícil você alimentar-se bem, o quanto é caro para um pobre comer bem. Exploração, trabalho infantil, abuso, analfabetismo, falta de acesso à vida cidadã comum, uso abusivo de álcool, drogas. Quais são os problemas que vêm à mente hoje? Vida nas ruas. A Jocum fez um trabalho antecipando a realidade da nova criação. É fácil ser cristão e dizer, um dia quando Jesus vier, não vai haver mais moradores na rua, porque todos vão habitar na casa de Deus. Beleza, então vamos antecipar essa realidade agora. A Jocum fez um trabalho incrível com o Marcelo, para poder articular, criar vínculo com ele, para tirar da rua. Um dia ele vai contar esse testemunho aqui pra gente, como é que isso aconteceu. Mas é assim que a coisa funciona no reino de Deus. É antecipar a realidade da nova criação no agora. Que promessas de Deus nós imaginamos que poderiam ser cumpridas no futuro distante, mas deveriam ser reivindicadas no presente, através da oração, da fé, de uma oração e de uma fé que se recusa a ser adiada. Meu irmão, tem coisas na sua vida, mas eu queria que você pensasse na vida dos outros. Quantas coisas não dá para adiar mais? Eu quero te convidar à mesa do Senhor hoje e à oração dessa manhã, inclusive nessa realidade aqui, que antecipa a mesa do Senhor, onde nós vamos comer com Ele um dia frente a frente, cara a cara, e a gente entra em contato físico com essa realidade. Mas eu quero que nesse momento eucarístico, você começasse a pensar nos outros e orasse um pouquinho a respeito de realidades que não podem ser adiadas. Talvez você tenha em mente a pobreza na África, talvez você tenha em mente a pobreza que está acontecendo aqui do seu lado agora. Eu não sei o que vem à mente, mas eu queria que você apresentasse diante de Deus em oração. Se lembrar que provavelmente você é resposta de 70% das coisas que você ora. Oremos.